Iniciando então o nosso estudo do livro Voltei, de Irmão Jacó, Chico Xavier, o capítulo 16, a palavra do companheiro. Nós iniciamos esse capítulo no nosso último encontro e acabamos não concluindo, né? Mas aqui ele fala sobre... ele estava naquele templo, né, que ele foi convidado então para participar daquelas atividades, e aí então se materializou Bittencourt Sampaio, né, um grande nome do espiritismo brasileiro, que era contemporâneo de Frederico Figner, né, quando encarnado, e aí então ele se materializou naquela dimensão, vindo de planos mais elevados, né, mostrando ali a sua grande elevação espiritual. Teve ali uma conversa, né, com Jacó, primeiro falando sobre o julgamento de nós mesmos, né, porque Jacó ele se sentia muito culpado por não conseguir alcançar a mesma condição de elevação dos colegas, né, tanto de Guilherme Ribeiro, Bittencourt Sampaio, do irmão Andrade, né, do próprio Caibar Schutel. Então, assim, amigos que eram companheiros de jornada aqui no mundo físico e no mundo espiritual, se mostravam numa condição superior. E ele se sentia muito mal por isso, constrangido, né, pela sua condição ainda tão humana. E é exatamente aqui que Bittencourt Sampaio faz uma intervenção, trazendo para ele esclarecimento que tudo vem a seu tempo, né, que tudo vai se transformando conforme nós vamos nos elevando, e até mesmo porque também nós lembramos que o que o irmão Jacó se cobrava muito era o fato dele ter ajudado muitos irmãos em suas elevações, mas ele próprio não conseguiu se transformar como esperava. E aí então ele se sentia constrangido nessa condição. Depois de ter passado então essas primeiras orientações, vem ali ante as bênçãos do serviço. E o irmão Jacó queria perguntar para Bittencourt Sampaio quando ele teria a oportunidade do trabalho. Então foi exatamente o que ele disse aqui para nós. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade de meus trabalhos, em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade. Todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou generoso. E aí então Bittencourt disse para ele: desdobrar-se-á serviço doravante em companhia dos mesmos associados de abençoada luta, né? Então já organizando o trabalho que ele realizaria no mundo espiritual junto aos companheiros do passado que ele então trabalhava aqui no mundo físico. Depois aqui embaixo, para poder concluir, ele coloca, né, somos a caravana que jamais se dissolve, mãos entrelaçadas no labor do bem, não repousaremos senão no Mestre, que de perto nos segue a boa vontade. É necessário, Jacó, encontrar a paz dentro de nós mesmos na batalha pela vitória da luz, quanto o Senhor a demonstrou, perseguido e crucificado. Longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu, sem as credenciais do reino divino em si mesmos. Aqui ele fecha então falando sobre essa ilusão que nós ainda cultivamos, né, a partir das crenças muito humanas que nós ainda cultivamos, falando da ideia de basta acreditar, basta ter fé, que já vai chegar no mundo espiritual encontrando aquela condição não apenas paradisíaca, mas também ociosa. E aqui o que Bittencourt lembra é exatamente isso, né? Longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu, sem as credenciais do reino divino em si mesmos, falando exatamente do merecimento de cada espírito para chegar nessa condição de elevação no plano espiritual. Agora a gente começa o nosso estudo, as esquecidas virtudes da iluminação interior. E aqui já é para nós um chamamento bastante importante, porque essa iluminação interior ela depende, como Jesus disse nos evangelhos, que nós devemos deixar brilhar a nossa luz. Esse brilho não é apenas um brilho da vontade, eu quero que a minha luz brilhe, mas ela depende diretamente do trabalho de transformação moral que nós realizamos e da vivência desses valores aqui na nossa vida cotidiana.
Então não é uma questão apenas de fé, de devoção, de adoração. É um trabalho direto, árduo, que todos nós devemos realizar. Marcelo, bom dia. Diz aqui para nós então: compadecendo-me de minhas lágrimas copiosas, ergueu-me o rosto com a destra e, fitando-me bondosamente, continuou: lamentamos não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa a reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Não nos detenhamos para examinar a exigibilidade dos nossos recursos. Dilatemo-los utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Nas tropelhas da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e ânimos do vale. Nossa visão, em tais circunstâncias, jaz concentrada no cume da organização social provisória a que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada, embora de vantagens respeitáveis, e esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade e o domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menudinho, olvidando completamente, às vezes os dons sagrados dos deveres humildes e desconhecidos. Só um instantinho, bom dia, abraço. Rapidamente aqui um instantinho. Tá, só vou ler de novo aqui que eu acho que eu acabei me tropeçando aqui na leitura. Nossa visão em tais circunstâncias jaz concentrada sobre o cume da organização social provisória a que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias. Né? Então, nesse caso, a gente sempre imagina que toda a nossa conquista e a nossa elevação vai se dar exatamente a partir da avaliação daqui do mundo material. Então as honrarias, os títulos, tudo aquilo que a gente imagina que vai alcançar no mundo espiritual, nós esperamos aqui no mundo físico. Então são os elogios, são as posições que nós ocupamos, o trabalho que nós realizamos. Então todo aquilo que o mundo físico nos oferece de recompensa e de retorno por aquilo que nós fazemos, nós imaginamos que o mundo espiritual vai aceitar da mesma forma. Então por isso que fala sobre a imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada, embora de vantagens respeitáveis, e esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade e o domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo mesmo menos digno, olvidando completamente às vezes os dons sagrados dos deveres humildes e desconhecidos. São esses dons sagrados dos deveres humildes e desconhecidos que para nós, de fato, aproveitando o trocadilho, continua desconhecido. Porque Jesus, quando ele trouxe para nós um modelo de conduta aqui para o mundo físico, nós, na verdade, nos esquecemos do exemplo e passamos à adoração do homem. Né? Então, nesse caso, nós temos ali toda a devoção, temos as religiões que foram fundadas tendo como referência Jesus. Então, nós entramos nessas linhas, nessas escolas religiosas, adorando o Mestre e não aprendendo com ele. Então agora os espíritos, né, como nós já lembramos lá na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade, Jesus diz para nós que chegou a hora em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então nós vamos entender agora exatamente qual é o nosso papel aqui no mundo e a forma como nós devemos viver. É exatamente tic-teco, né? Nós queremos ali o reconhecimento, os holofotes, queremos o estrelismo, né? Olha como eu sou humilde, olha só como eu sou uma pessoa boa. Adoro quando as pessoas me aplaudem, quando me abraçam, me elogiando e tudo mais, né? Só que na verdade nós temos ali a humildade, né? E até mesmo esse anonimato que vai lapidar a nossa personalidade, o nosso caráter, para desenvolvermos os valores que são verdadeiros. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas,
despreocupamo-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Impressionamo-nos com o Salvador, nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Olha só exatamente o que ele comenta agora. Então nós falamos sobre o poder, os fenômenos, né, que envolvem a existência de Jesus, mas nos esquecemos exatamente do Mestre, que traz para nós todos esses ensinamentos. Agrada-nos dispor, aborrece-nos obedecer. Buscamos a autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Entendemo-nos perfeitamente com o ruído e com a leviandade do mundo que nos cerca os sentidos inferiores, mas raramente nos comunicamos com o espírito sublime do Cristo na própria consciência. Aqui tem um ponto importante que nós podemos destacar, é que vivemos no nosso mundo hoje é algo muito simples para nós, porque nós estamos habituados às condutas, às ideias, né, às nossas tendências. Afinal de contas, todo mundo faz, então significa que nós não destoamos daquele ritmo que o mundo físico acaba, que a sociedade terrena acaba impondo para nós. Fazemos aquilo que todo mundo faz. Então, se por acaso alguém reclama, nós reclamamos junto, está tudo bem, está todo mundo reclamando. Se por acaso alguém diz não, alguém se torna egoísta, eu também me torno, afinal de contas nós vivemos um mundo competitivo, um mundo individualista. Agora, quando nós falamos na comunicação com o Espírito Sublime do Cristo, como é colocado para nós, aí então nós temos de fato que usar um esforço que para nós parece sobre-humano, para nos afinizarmos com o pensamento elevado, né, ou com as vibrações elevadas do plano espiritual, mesmo que seja aqui no mundo físico. Porque quando nós falamos, né, estarmos no plano espiritual elevado, dá a impressão de que nós precisamos desencarnar para chegar lá no plano espiritual e depois nos elevarmos a essas esferas superiores. Sendo que, na verdade, nós estamos aqui no mundo físico, vivendo esses mesmos valores, aplicando esses mesmos ensinamentos como espíritos elevados que nós gostaríamos de ser ou podemos ser aqui no mundo físico mesmo. Então não importa a dimensão em que nós nos encontramos ou a condição em que nós estejamos. O que importa é exatamente o modo como nós vivemos. O modo como nós vivemos no nosso dia a dia, na vivência desses valores. Diz aqui para nós: sabemos cair depressa, contudo dificilmente nos decidimos a levantar. Adornamo-nos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Habituamo-nos a pedir as bênçãos do Eterno e, quando as recebemos, dispomos-nos a dormir indefinidamente. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. É por isso, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Todavia, o Todo Misericordioso jamais nos cerca às portas do serviço de elevação. Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, no aproveitamento das quais acenderás a própria lanterna para a jornada. Sem as qualidades que nos santifiquem o caráter, dignifiquem a personalidade, espiritualizem o raciocínio e iluminem o coração, é impraticável a felicidade nos mais gloriosos mundos. A lâmpada pode ser acanhada e pobre. No entanto, se possui material equilibrado e perfeito para sintonizar-se com a sede da força, produzirá luz e beleza em silêncio. Renovemo-nos assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores, para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. Deixa, Jacó, que rujam tempestades no mundo, esquece as recordações violentas do passado, emerge do homem velho e caminha para o alto.
irradiar-se-á então tua luz brilhante e pura. Amemos o trabalho transformador. A vida nada deve aos inúteis. Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, convertemo-nos em galhos secos e improdutivos. Atravessa corajoso essa hora de transição, reanima-te no Senhor e não desfaleças. Então, aqui, fechando esse item, né, nós temos mais aqui ainda para falar um pouquinho, mas fechando esse item, traz exatamente essa visão, né, que o espírito, nós, geralmente, né, espíritos ainda nessa condição de mediana para inferior, nós só percebemos a necessidade de transformação quando nós chegamos no plano espiritual. Foi como aconteceu aqui com o nosso irmão Jacó. Ele, apesar de todo o trabalho em prol da doutrina, em prol da caridade que ele fazia, isso era insuficiente para que ele se elevasse aqui no mundo físico antes mesmo da sua desencarnação. Porque ele acreditava que aquilo que ele fazia já era o suficiente. Aliás, existe uma diferença muito grande entre nós nos instruirmos e nós nos transformarmos. Geralmente nós confundimos esses dois conceitos, porque quando nós nos instruímos, nós lemos tanto, aprendemos tanto, que nós achamos que isso é suficiente para chegarmos no mundo espiritual e sermos acolhidos nas esferas elevadas, porque afinal de contas nós passamos anos estudando a doutrina espírita. Eu vou dizer assim, olha, porque eu já estudei os livros da codificação, já li vários livros, eu tinha lá um grupo de estudos no Pautalto, eu frequentava o centro espírita, então eu sabia bastante coisa, eu sabia aplicar passe, eu sabia realizar ali meus trabalhos, conhecia todas as definições, né, e as bases da doutrina. Então eu chego no mundo espiritual e falo assim, mas espera aí, por que eu estou sendo tratado dessa forma, se eu era um dedicado espírita lá no mundo físico? E aí nós vamos entender então que essa nossa dedicação foi a dedicação para o trabalho, porque nós ali tínhamos um compromisso com a instituição, com uma determinada tarefa, e com a instrução. Fomos bons alunos, fomos bons estudantes, tivemos oportunidade de assimilar grandes conhecimentos, mas a vivência dos valores nobres, que nesse caso a gente lembra que eles são aplicados principalmente nas situações mais sutis da nossa vida. No caso da gente ter, por exemplo, exercitar a paciência, a tolerância com as diferenças, nos sensibilizarmos com a dor do outro, e tantas virtudes, né, que nós vamos estudando, isso sendo vivenciado é o que vai fazer a diferença. A instrução que nós recebemos, ela é um passo importante. Nós desenvolvemos o nosso intelecto. Então, primeiro, naqueles 3 passos que nós comentamos sempre, primeiro nós temos que aprender as diferenças entre virtudes e imperfeições, saber exatamente como a nossa vida se desenvolve e tudo mais. Isso é ótimo. O segundo é nós identificarmos isso dentro de nós. Pode acontecer eventualmente, quando nós tivermos coragem de olhar para dentro de nós mesmos e começarmos a detectar aquilo que existe de positivo e de negativo. Depois a terceira parte, que é mais importante, que é a transformação e a vivência. Essa terceira parte nós temos uma dificuldade muito grande de acessar, porque nós ainda nos iludimos acreditando, né, que o nosso orgulho, estando satisfeito com o nosso desempenho, já é o suficiente para que nós nos ascendamos espiritualmente. Então, por isso, é fundamental focarmos no aprendizado, mas essencialmente ainda, muito mais importante, é vivermos isso no nosso dia a dia. Estamos vivendo. Nós pensamos assim, mas eu tenho ainda, né, eu tenho ali as minhas virtudes, eu consigo vivenciar isso no meu dia a dia e tudo mais, né, mas a gente está tão aquém daquilo que é necessário para chegar nessa condição. E nós nos iludimos, né, porque afinal de contas nós vemos tanta brutalidade, tanto egoísmo no nosso mundo hoje, e o fato de nós nos vermos numa condição diferente desses irmãos aí que vivem ainda essa situação, que nós achamos que o fato de sermos diferentes deles significa que nós somos iguais aos superiores. E aí vem a grande desilusão. Tico Teco lembrou que esse efeito dominó é sempre um problema, né, que a gente lembra que uma imperfeição sempre desencadeia as demais, né? Não sei se é esse o sentido que você estava colocando, Tico Teco. Mas a gente sempre tem uma pequena situação que nós vivemos, chegamos até a falar sobre isso, sobre ação e reação.
Geralmente nós não somos indivíduos que agem a partir dessa convicção que nós temos. Nós reagimos a partir dos estímulos que recebemos. Então eu sou um indivíduo pacífico até que alguém me provoca. Aí eu vou reagir de acordo com a minha verdadeira natureza. Agora, se eu tenho esses valores desenvolvidos e solidificados dentro de mim, eu vou ser paciente já esperando que o outro demonstre a sua imperfeição. E essa imperfeição não vai me atingir. Porque eu compreendo, através da indulgência, a necessidade que ele tem de trabalhar os seus valores, de mudar o seu modo de pensar nas situações da vida que a gente vive hoje. Então nós somos virtuosos até que chegue a provocação. Porque então aí a gente desce a ladeira, né? A gente acha que está no topo da montanha enquanto o sol está brilhando. Quando a tempestade chega, aí então a gente desce o morro rolando, né? Porque é assim que acontece. Então nós precisamos ter essa convicção de realmente demonstrarmos esses valores na nossa vivência, principalmente nos momentos mais difíceis. Porque é muito fácil ser caridoso quando a situação se encontra ao nosso favor, não exigindo de nós tantos sacrifícios. Agora, quando surge uma situação em que nós temos que demonstrar realmente essa força da caridade dentro de nós, aí então nós inventamos ali uma desculpa. Porque eu não posso, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho condições. Bom dia, Ligirinho. Então, aí acaba a ilusão, né? Porque só se desilude quem se ilude, assim disse Emmanuel. E exatamente nessas situações, mas até mesmo nessas situações, nós precisamos ter consciência de quem nós queremos ser e de quem de fato nós somos. Porque nós nos iludimos acreditando sermos pessoas boas. Mas aí então surge essa situação e nós percebemos que não somos tão bons assim. Não que sejamos pessoas ruins, egoístas, tão inferiores, mas nós não éramos como imaginávamos. E aí então o fato de nós percebermos, opa, eu não era bem aquilo que eu imaginava, então eu vou começar a trabalhar para realmente ser aquilo que eu gostaria de ser. Então, essa identificação da nossa imperfeição e esse trabalho de correção, de regeneração, é uma ação típica daquele aprendiz que tem consciência da realidade. Agora o que nós vemos no mundo é assim, eu sou bom, mas também se não for não tem problema, é assim mesmo. E aí então a gente começa a viver de acordo com a lei do mundo, de acordo com as tendências e comportamentos que nós encontramos aqui no nosso dia a dia. Porque aí vem aquela desculpa, né, típica que a gente costuma utilizar. Né, mas eu também não sou nenhuma Madre Teresa, não. Eu tenho meus limites, eu tenho a minha paciência, mas espera aí. Você tem paciência, tem seu limite, você perdeu a paciência, ultrapassou o seu limite, mas até pouco tempo você queria ir para o mundo espiritual mais superior, você queria ser um espírito mais elevado. E aí então a gente diz, mas eu também não sou tão bom assim. Quer dizer, se você não é tão bom assim, você acabou de identificar a sua imperfeição. O que você vai fazer? Vai trabalhar para ser tão bom assim. Porque nós queremos essa bondade aflorando de dentro de nós. E quando nós erramos, aí nós sabemos que o trabalho que temos que realizar é um trabalho árduo, contínuo, difícil, mas que é possível de ser alcançado. É assim, a desculpa é algo muito natural. O nosso orgulho ele tem ali um acervo de desculpas que está sempre pronto para ser utilizado. Então a gente pensa assim, bom, se eu reconheço que eu não sou tão perfeito assim, então eu não queira aparecer como perfeito para os outros. Trabalho, né, reconhecendo a imperfeição e trabalho também para poder me transformar. Agora a gente faz aquela cara de santo para todo mundo, não, porque eu sou uma pessoa boa, até o momento em que as coisas se complicam. O Braz lembrou aqui, Paulo Coelho chama isso de nossa identidade pessoal, que temos de encontrar. É o autoconhecimento, né, Braz? Esse autoconhecimento que é tão falado na doutrina espírita diz respeito exatamente a isso. Quem de fato nós somos? Não com relação, né, ao documento que nós carregamos, mas quais são exatamente os nossos valores, quais são as características verdadeiras da nossa personalidade. Por isso, então, nessa passagem aqui de irmão Jacó, que traz para nós, fala exatamente sobre isso, né, que muitos espíritos chegam no mundo espiritual e somente lá eles percebem a sua real condição.
E aí então eles têm que fazer aquele trabalho de reconstrução, porque tudo aquilo que ele acreditava deixou de ser uma verdade, e a verdade ele se reconheceu pela sua natureza espiritual. Agora, quando nós começamos a vivenciar isso aqui no mundo físico, aí sim nós podemos dizer que de fato nós estamos vivendo aquilo que nós acreditamos. Ao fim da reunião, próximo texto. Em seguida, como se desejara subtrair-nos à ideia do cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Referiu-se aos companheiros que lhes compartilhavam, que lhe compartilham as atividades na esfera em que se encontra, e entabulou particular palestra com Guilom sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. Olha o nível da conversa, né? Vemos ali Guilom Ribeiro, Bittencourt Sampaio, naquela rodinha de amigos, conversando sobre a evangelização do país. Mais 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Abraçaram-me com carinho e cantaram com os meninos orientadores um hino suave consagrado a Jesus. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com Cristo. Reportavam-se os amigos presentes às multidões de espíritos fanatizados no mal e aos sofredores desencarnados de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los. Mas apesar do interesse com que eles registravam os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compunção e reconhecimento. O que irmão Jacó chorava, principalmente nesses momentos em que ele se via presente, junto com esses amigos espirituais, e ele via a diferença de vibração que existia entre ele e esses companheiros, o que ele chorava, principalmente porque ele se via, ele se reconhecia tão pequeno, tão diferente daquilo que ele se imaginava, pela posição que ele tinha. Porque a gente lembra, as montanhas dos reconhecimentos humanos, Então nós temos, por exemplo, no caso de irmão Jacó, ele simplesmente sentava na mesa do presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, ou seja, eu estou no topo porque eu sou um bom administrador, um grande administrador, porque eu chego no mundo espiritual, estarei entre os meus pares. De repente ele percebe o quão distante ele estava dos seus pares, porque ele ocupava, na verdade, uma posição administrativa. E aquela posição administrativa não representava necessariamente aquilo que ele era de fato em termos de virtudes, embora ele tivesse grandes virtudes. Porque nós estamos falando aqui do caso dele por aquilo que ele vai relatando para nós. Mas certamente ele tinha ali virtudes significativas, tanto que, embora ele se visse como um espírito ainda inferior, junto a esses companheiros, o ambiente onde ele se encontrava era um ambiente para espíritos mais elevados. Diferentemente daquilo que nós vemos, por exemplo, em Nosso Lar, em Alvorada Nova, em outros ambientes. Porque ali os espíritos mais desequilibrados passam por esse tratamento. Então ele chegou nesse ambiente, vamos dizer assim, como talvez um dos mais inferiores. Mas mesmo sendo esses mais inferiores, era muito superior à grande maioria daqueles que viviam aqui no mundo, de todos nós. O Ligeirinho colocou para nós, muitos espíritas ou médiuns dizem bons, mas se pisarem no pé deles, demonstram a realidade, porque é exatamente o que a gente coloca, Ligeirinho, é que dentro da doutrina espírita, principalmente, eu sempre faço uma comparação. Só enquanto isso, tenho uma dúvida, vou anotar no caderno e depois eu coloco a pergunta, beleza. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma comparação dentro da minha área profissional, que é a área militar. Então você pega, por exemplo, a Força Aérea Brasileira. Quem é a elite da Força Aérea Brasileira? São os pilotos da Força Aérea Brasileira. Então, nesse caso, você percebe que todos os militares que atuam junto com esses pilotos são militares de suporte, porque a grande força da Força Aérea são os pilotos. Então, quando a gente faz essa comparação
para a doutrina espírita, nós podemos imaginar assim, que na nossa visão simplista, se a doutrina espírita ela é baseada na comunicação com os espíritos, quem são as estrelas da doutrina espírita? São os médiuns. Então, dentro do nosso orgulho terreno, nós sempre achamos assim que ser médium é uma condição de status. Na nossa visão limitada, na nossa visão infantil ainda. Sendo que, na verdade, a mediunidade é de extrema responsabilidade, que nós não conseguimos ainda compreender o seu valor. Exatamente por não termos ainda esses valores desenvolvidos. E é por isso que nós pegamos, então, os médiums, se colocam nessa condição de maior elevação, de mais status. Então, quando nós pegamos, você vai na casa espírita, qual é exatamente o ponto principal da casa espírita? É a biblioteca? É a sala de palestra? Ou é a sala de reuniões mediúnicas? Aquela que fica com porta fechada, aquele que entra com aquele cachazinho dourado, dizendo assim, eu sou médium e agora é hora do trabalho. Como se aquele fosse o trabalho mais importante da instituição. E não os outros tantos trabalhos de esclarecimento, de evangelização, de exercício da caridade. Então não importa qual é a atividade, o que importa é como nós realizamos essa atividade. E é isso que nós nos esquecemos, porque nós nos preocupamos muito mais com a posição, pelo reconhecimento que o nosso mundo físico oferece, do que pela forma, pelos valores que nós realizamos. É difícil para nós ainda vivermos naquela condição esquecida, naquela condição humilde, naquela condição anônima. Nós precisamos desse reconhecimento. É uma característica nossa ainda, é uma imperfeição ainda nossa, que o nosso orgulho acaba sempre provocando, o orgulho, a vaidade. Então é por isso que nós sempre nos desentendemos. Por que existem desentendimentos entre casas espíritas, entre trabalhadores, entre médiuns, entre espíritas? Nós temos essas desavenças exatamente porque nós ainda temos esse personalismo de achar que a minha opinião, a minha posição é mais importante que a do outro. Ah, porque eu não gosto daquele médium. Quem é você para não gostar daquele médium? Ah, eu tenho a minha opinião. E cadê a caridade? E assim a gente vai vivendo nesses tropeços todos, e aí chegamos no mundo espiritual e desperta a nossa consciência. Quer dizer que tudo aquilo que eu fazia antes... A irmã Sidufo fala muito isso nos livros dela, né, num dos livros, por exemplo, o livro Lírios da Esperança, ela fala sobre um hospital no plano espiritual que acolhe exatamente espíritas que chegam numa condição, né, de perturbação muito grande, porque viveram aqui no mundo físico essa ilusão da vaidade e do orgulho, chegam no mundo espiritual completamente desorientados. E ele vai dizer, mas eu era médium. Assim como acontece nas histórias que nós encontramos, também contadas pelos espíritos, que chega um religioso no mundo espiritual, mas eu era padre. Eu tenho direito a chegar no paraíso porque eu era padre, porque eu rezava a missa. Então, mais uma vez, não importa o que nós fazemos. O que importa é como nós fazemos isso. E cada trabalho tem ali o peso de acordo com a responsabilidade que cada um de nós pode assumir. Mas a forma como nós realizamos isso é mais importante. O Tchitá colocou, certa vez minha filha ficou chocada com o que viu em um centro e me disse, como pode isso aqui? E ainda vai ter muito. Se ela acha que aquilo que ela viu assustou, a gente tem tantas e tantas situações ainda que são constrangedoras, que são problemáticas, exatamente porque nós ainda somos imperfeitos, mas estamos no caminho certo. Como diz como nós temos aquela passagem popular, né? Como aqueles vendedores ambulantes dizem, né? Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu estou aqui na casa espírita, apesar das encrencas que eu arrumo. Então, quer dizer, já é uma conquista, mas essa conquista está muito aquém daquilo que nós esperávamos que fosse a realidade, né? Eu disse a ela, né, que bom que você viu, a ilusão está indo. Pois é, as máscaras estão caindo, né? E é exatamente essas máscaras que vão trazer para nós essas dores morais que nós vivenciamos. Continuando aqui para nós, né? Em torno de mim, só retomando aqui, nessas lágrimas de compulsão e reconhecimento, né, que ele tanto chorava aqui. Natan, bom dia. Outros cânticos se fizeram ouvir comoventes e formosos, e quando Bittencourt, Sampaio
e os deles se despediram de mim, se despediram num deslumbramento de júbilo, senti a princípio de uma revolução interior, de profundas consequências no meu futuro. Perdera momentaneamente a curiosidade doentia que me orientara até ali. A claridade dos outros me acentuara a obscuridade. Olha só, a claridade dos outros acentuara a obscuridade dele. E aí então foi, estando perto desses espíritos tão elevados, foi como ele percebeu o quão pequeno ele era. Mas lembrando, o quão pequeno para eles. Porque tudo depende muito, né? Quando você olha para cima, você vê o quão pequeno você é. Mas quando você olha para baixo, você percebe o quanto você conquistou. Então nós estamos olhando para cima, observando a história desse espírito que está também olhando para cima. Agora, se nós olharmos para baixo, nós veremos tantos irmãos ainda tão atrasados, ainda tão ignorantes, tão endurecidos nessas viciações do mundo que nós vivemos. Então nós já tivemos ali os nossos méritos também. E continua. Então, mais uma vez, né, a claridade dos outros me acentuara a obscuridade. Minha inquietação característica centralizara-se. Por que avançar no conhecimento cerebral de alma às escuras? Ou seja, né, desenvolver o intelecto, mas manter a alma na obscuridade, nas sombras da ignorância. Cabia-me mudar de rumo. Na realidade, fora agraciado pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam o espírito de atenção e ternura, mas nos recessos do meu ser jaziam os sinais de minha inadaptação ao reino do Senhor que eu ambicionava servir. Antes de estendê-lo aos outros, tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me, no fundo, as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. Então, o reconhecimento dele próprio sobre a sua realidade. Na escola da iluminação. Então, agora aqui o capítulo número 17. Entrando num capítulo novo, trazendo para nós novos ensinamentos, né? Então, 17, na escola da iluminação. Infinita é a bondade do Senhor que não força a criatura e espera sempre. Se fosse fustigado pelos amigos com palavras rudes, logo após a desencarnação, se me relembrasse descaridosamente os erros, talvez me refugiasse na própria resistência, acentuando as sombras que me dominavam a alma. Provavelmente inventaria recursos contra o serviço da luz. As advertências, todavia, alcançavam-me silenciosas. A assistência de minha filha, os cuidados do irmão Andrade, as palestras de Guilom e o devotamento de Bittencourt Sampaio transbordavam amor que renova e eleva sem alarde. O que ele coloca para nós aqui é que, chegando no mundo espiritual, o primeiro julgamento que surge para nós é o da nossa própria consciência. Porque eu devia ter feito, porque eu não devia ter feito, porque eu estou arrependido, porque eu sofro, porque eu não mereço e tudo mais. Depois vem aqueles que trazem as cobranças, porque você não fez, porque isso, porque aquilo. No caso aqui de irmão Jacó, pelo merecimento que ele tinha, tendo o acolhimento de Dr. Bezerra de Menezes e da própria filha, de imediato nós vimos lá no começo da história que ele sempre recebeu palavras de incentivo. E ele mesmo se cobrava, inicialmente motivado pelo orgulho, porque ele acreditava estar compatível com esse ambiente onde ele se encontrava, absolutamente familiarizado, e aí então ele acabou sofrendo primeiro as dores do orgulho, depois ele começou a desenvolver o sentimento de humildade. Basta a gente lembrar que logo que ele chegou nessa colônia, ele viu então esse templo central, ele já dizia assim: quando eu posso ir lá? Com toda aquela típica, né, arrogância juvenil. Quando eu posso ir lá para falar com os coordenadores aqui dessa colônia? E a filha dele falava assim: no momento certo você vai.
E aí então passou aquelas viagens, ele foi reconhecendo, e foi convidado para chegar no templo. Quando ele chegou, ele viu os espíritos que estavam ali presentes. A grandiosidade da elevação que eles apresentavam. E aí então ele percebeu que aquela arrogância dele se transformou, na verdade, num objeto de grande constrangimento. Porque ele se achava importante. E ele percebeu o quão insignificante ele se via. Essa pobreza de espírito que ele ainda trazia. Que toda a grandeza, na verdade, estava na cabeça dele. E não na realidade que ele realmente era. Então, como ele colocou, se ele fosse cobrado pelos amigos, né, e ainda que fossem cobranças sutis, certamente ele teria se desviado por um caminho bastante negativo. Mas ele colocou, né, as advertências, todavia, abraçavam-me silenciosas. A assistência que ele recebeu, o devotamento e tudo mais, fazia com que ele se elevava sem esse alarde. Ninguém me humilhava. Ao invés disso, de todos recebi incentivo à melhoria própria. Vocês se lembram de Camilo Castelo Branco e também da história de André Luiz, que os dois eram cobrados por outro? Você é um suicida, por que você fez isso? As primeiras vozes que eles ouviam, né, entre aspas, era exatamente de cobrança, pelos erros que eles cometeram, não pelos acertos que eles alcançavam. E aqui nós percebemos então, ninguém me humilhava. Por que ninguém o humilhava? Porque ele teve merecimento de chegar num ambiente, de encontrar espíritos que transbordavam esse amor. E ali então, pelo merecimento que ele tinha de estar naquele ambiente, ele então só recebia palavras de estímulos para poder alcançar a sua real condição e depois trabalhar pela sua própria elevação. E não ser cobrado por espíritos inferiores que eram afinizados, né, que estavam afinizados com a própria inferioridade dele, desses espíritos. Salutares modificações me alegravam, penetrando-me o coração sem ruído. Aí já começa então com a evolução do tempo, ele sentindo, né, essa transformação, né? Primeiro ele baixou a bola, se viu ali na condição real em que ele se encontrava, começou a trabalhar com silêncio, com simplicidade, com humildade, e percebeu então que realmente ele conseguia. Era ali que a gente começa a perceber então que ele já começava a demonstrar aquele brilho interior, que até então se encontrava apagado. Em razão de tudo isso, no dia imediato ao entendimento com Bittencourt, no grande santuário, trazia o espírito mergulhado em reflexões graves e profundas. Como receber companheiros para o trabalho se me sentia inapto e obscuro? No íntimo pretendia absorver-me em preocupações esmagadoras, ganhar tempo aprendendo e servindo. No entanto, nos recessos da consciência perseverava a lembrança daquele ensinamento evangélico alusivo ao cego guiando os cegos. Não deveria precipitar-me. Convinha meditar em oração, suplicando ao Senhor acréscimo de viabilidade espiritual. Era inadiável o meu reajustamento antes de entregar-me às novas empresas. Porque o Bittencourt Sampaio tinha dito para ele que ele trabalharia então com aqueles colegas, né, com aqueles amigos que estavam com ele naquelas mesmas fileiras. Só que aí ele começou a se perguntar, né, será que eu tenho condições para isso? Agora que ele se via com tantas imperfeições ainda, será que ele não deveria dedicar-se a essa transformação para que depois ocupasse, né, se ocupasse das suas funções, daquelas atribuições que ele então receberia? Instituição renovadora é o primeiro item que nós temos desse novo capítulo. Nesse estado d'alma, recebi a visita intencional de Guilom, que me asseverou não ignorar quanto me ocorria. Atribuiu-se-me as dificuldades à transitória, a inadaptação à vida espiritual, e aconselhou-me a um curso rápido numa das escolas de iluminação existentes ali. Essas escolas de iluminação, a gente viu lá no Hospital Maria de Nazaré, junto com Camilo Castelo Branco, quando ele participava daqueles cursos de evangelização, de história,
na cidade universitária. Então, todos aqueles cursos, na verdade, eram para fazer com que eles despertassem potenciais que até então se encontravam adormecidos, principalmente nessas escolas de iluminação, iluminação da consciência, iluminação da razão, iluminação do espírito como um todo. Tico até colocou, se tivéssemos aqui esse cuidado de se preparar antes de agir, seria ótimo. Olha, a gente pode se colocar assim, Tico Teco, que como nós ainda somos estudantes ainda nas primeiras séries, né, da nossa escola, isso é até perdoável. Só que nós já chegamos num ponto, principalmente nós espíritas, de tanto falarmos sobre tudo isso, que já não tem mais desculpa. É uma questão de querer ou não querer. Já não é mais aquela questão de saber ou não saber. O mundo todo hoje age, né, o mundo todo age de uma forma completamente alheia a essa realidade espiritual. Hoje falarmos de espírito é uma questão de crença, é uma questão de fé, é uma questão de preferência. Eu posso acreditar ou não posso acreditar, eu gosto desse ou gosto daquele. É isso que nos move hoje dentro desse ambiente religioso. Só que a doutrina vem dizer para nós que as religiões são escolas que vêm preparar o espírito, mas existe ali um trabalho de transformação profunda que é necessário para a nossa vivência aqui, nessa preparação para chegarmos no mundo espiritual em condições. Então nós espíritas hoje temos esse assunto, é claro para nós. Não é simplesmente falarmos que o espírito continua vivo no mundo espiritual, que a reencarnação é um dos fundamentos da doutrina espírita, que a mediunidade, são todos os temas que nós vamos nos esclarecendo através dos estudos. Mas tudo isso serve para dizer para nós que nós somos espíritos que estamos nesse processo de crescimento e há necessidade de nós vivenciarmos todos esses ensinamentos com determinação. Não simplesmente mais uma questão de crença ou de preferência. Quantos espíritas são espíritas porque gostam do que a doutrina espírita fala? A maioria de nós. Sou espírita porque a doutrina espírita me fala tudo aquilo que eu gosto de ouvir. Todos os assuntos que ela trata eu adoro. Ok. Mas como é a sua vivência? Como é a prática de tudo aquilo que você acredita, que você gosta? É aí que a gente acaba depois fraquejando. E como eu lhe pedisse ajuda sobre essa questão das escolas de iluminação, explicou-me sorridente que encaminharia a solução do problema com o irmão Andrade, esclarecendo Leal. Nesse serviço novo, Jacó, procure ser menino outra vez. Não guarde ideias preconcebidas. Esqueça o homem de negócios que foi, esqueça sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Chega sempre o momento em que nos cabe devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta, a título precário. De mente lavada e fresca, você aprenderá melhor o sentido da vida real. Saber recomeçar aqui é uma ciência agradável e ao mesmo tempo complexa. Ouvi-lhe atentamente o conselho e, depois de breve combinação com a filha, fui conduzido pelo irmão Andrade a uma das dependências do mesmo templo que visitáramos na véspera. Algumas dezenas de espíritos aí se achavam em contato com os instrutores. Aqui a gente já faz uma conexão com o nosso lar, com o livro, que André Luiz, então, quando ele chegou, não, eu sou médico, o que eu posso fazer? Aqui nada. E então, primeiro ele se viu como paciente, muito doente, naquela condição de suicídio inconsciente. Todo o status que ele tinha, todos os prazeres que ele vivenciava, tudo isso, nada tinha significado, tinha importância, a não ser uma importância negativa, porque esse orgulho e essas tendências inferiores só agiam contra ele, trazendo grande prejuízo. Então ele teve que zerar, se ver naquela condição de paciente, internado, dependente. Depois ele passou então por aquelas entrevistas, mostrando para ele quais são as possibilidades, e aí então ele foi trabalhar como um humilde enfermeiro, reaprendendo tudo aquilo que, ou aprendendo tudo aquilo que era importante para a função, e não mais aquilo que ele via.
que ele tinha aprendido no mundo físico. Era importante a visão de médico que ele tinha para analisar as pessoas, para ter aquela atenção, aquela responsabilidade, mas o conhecimento que ele dispunha não tinha importância no mundo espiritual. Foi então que ele teve que zerar tudo e recomeçar. E infelizmente muitos de nós vamos passar por isso, né? Não, porque eu estudava a doutrina espírita, então apaga tudo e vem cá para você aprender coisa nova. Não, mas eu trabalhava lá no centro, eu era passista, então apaga tudo que você vai aprender uma coisa nova agora. Ouvi-lhe atentamente o conselho e, depois de breve combinação com a filha, fui conduzido pelo irmão Andrade a uma das dependências do mesmo templo que visitáramos na véspera. Algumas dezenas de espíritos aí se achavam em contato com os instrutores. Notei que as aulas iam animadas, todavia não se revestiam de caráter solene e por esse motivo tornava-se difícil destacar professores e aprendizes. Tudo simples e cordial. Primavera. Aqui está primavera, o ambiente pela expressão acolhedora, né? Não, deve ser uma palavra errada aqui. Dissertações graves em fraternidade envolvente. Andrade, me confiou a proteção do gabinete administrativo, me confiou a proteção do gabinete administrativo e afastou-se depois, primava, né? Obrigado então. Primava o ambiente pela expressão acolhedora. Obrigado, Luísa. Dissertações graves em fraternidade envolvente. Andrade me confiou a proteção do gabinete administrativo e afastou-se depois de explicar que me dedicaria ao aprendizado de apenas algumas semanas, por ser detentor de certa bagagem de conhecimentos elevados recolhidos na esfera carnal, considerando-se que a maioria dos companheiros ali estacionados nas lições diuturnas disputavam por enquanto alguns recursos rudimentares da espiritualidade superior. Olha só que interessante, né? Fazendo uma comparação com o nosso meio universitário, é como se ele chegasse nesse curso e conseguisse eliminar algumas matérias, porque ele já tinha bem aprendido aqui no mundo físico. Então essa bagagem facilitaria bastante para ele todo esse aprendizado. Era apenas uma questão de ajustar aquele aprendizado, aquele conhecimento para essa nova realidade. Enquanto os outros, como foi colocado aqui, estavam estacionados naquelas lições mais básicas, aprendendo aquilo que não tinham aprendido ainda no mundo físico. Embora, mais uma vez, a gente lembra, eram espíritos, estavam estacionados nessas lições básicas, mas que tinham merecimento para estarem nesse lugar. O Ligeirinho colocou, né, um médium que abandona os trabalhos mediúnicos sem justificativa pode causar intrigas no grupo, a menos que o grupo leve isso como uma intriga. Se o grupo compreender que aquele médium traz ali as suas dificuldades, traz ali as suas limitações, o trabalho continua. Porque tem um detalhe importante, Ligeirinho, que a gente tem que considerar. Avaré, bom dia. Tudo aquilo que nós fazemos, nós temos dois pontos de vista a analisar. Ou você trabalha por causa de alguma coisa, ou você trabalha pela causa. Se você trabalha por causa, você vai trabalhar por causa das pessoas, por causa do reconhecimento, por causa do ambiente, por causa da importância que você acha que tem. Se você trabalha pela causa, nada disso importa. A sua causa, ela é nobre, ela é elevada, tem uma coordenação elevada, tem ali um resultado que é importante para aqueles que se beneficiam. Então, se você tem na sua mente, eu trabalho pela causa, não por causa, muda completamente a visão. Então, para esses médiuns, o grupo, por exemplo, que trabalha pela causa e percebe que um companheiro saiu, vão compreender a sua dificuldade, a sua limitação, e o trabalho continua porque a causa se mantém viva. Esse aprendizado para nós é fundamental para tudo que nós fazemos, porque percebemos, por exemplo, que nas instituições que nós frequentamos, nós temos ali aquele orgulho, aquela vaidade, aquela intriga que existe ali entre pessoas que se simpatizam, que não se simpatizam. Mas a pergunta é, por que você frequenta aquele centro? Você frequenta porque você acha ele bonitinho, porque ele é legal para você, ou porque você tem uma responsabilidade com a causa que é muito maior? E até mesmo, de qual causa nós estamos falando? Não é a causa do Cristo? Qual é a dimensão, a extensão e a profundidade dessa causa? Ela não é monstruosamente grande?
Então é nessa causa que nós temos que focar. Ah, mas aquela pessoa me incomoda. Eu trabalho pela causa, e se ele trabalha pela causa, nós não temos motivos para entrar em atrito. Agora, se eu trabalho por causa daquele ambiente que é gostoso para mim e tem alguém me incomodando, aí eu mudei o foco. Aí eu estou visando muito mais o meu interesse pessoal do que o interesse coletivo, o interesse geral. Tudo é assim. A causa que importa. Ah, mas eu fazia aquele trabalho, as pessoas me deixavam sozinho, né? E eu não gostava de fazer isso tudo. Continua fazendo o seu trabalho é a causa. Faz aquilo enquanto você puder, enquanto você conseguir, foca no seu propósito, que é ser uma peça naquela engrenagem. Você não é a principal engrenagem, não é o principal parafuso da máquina. Você é mais um. E a causa é fazer a máquina funcionar. Por isso alguns companheiros onde eu trabalho, né, um por outro fica preocupado com certas coisas. É aquela questão do personalismo, da vaidade, é muito natural. Nós não temos ainda uma força moral suficiente para ignorar esses tipos de estímulos. Mas nós temos que nos dedicar para tentar eliminá-los cada vez mais. Foca sempre assim. Ou você olha para o lado e vê o seu colega, ou você olha para frente e vê Jesus. Escolhe para quem você quer olhar. Se você olha para frente e vê ali o mestre da causa, nada mais à sua volta importa. Muitas vezes você vai ser sacrificado, você vai se machucar, você vai ser constrangido a diversas situações, mas olha para frente. Isso é o que importa para nós. O Chiquita colocou, né, conhece aquele crente iniciante que sai a pregar e se justifica dizendo que está dito no Evangelho, e de pregar e sem sequer perceber essa incumbência não foi dirigida a ele, por exemplo, né? Faz achando que isso é um papel dele fazer e mal sabe o mal que está fazendo muitas vezes. Então isso acontece para todos, né? Em qualquer escola, porque não importa qual é a religião, nós falamos de seres humanos que estão nessa religião. E nós, seres humanos, ainda temos um personalismo muito grande. Vamos em frente. Colocamos aqui então. Tá. Então aqui falava do curso, né, que ele ia fazer, que ele já conseguiu então adiantar ali uma grande parte daquele aprendizado por aquilo que ele já tinha aprendido no mundo físico. Informações úteis. Vendo-me a sós com o instrutor que me atendia, surpreendido, gravei suas palavras estimulantes e afáveis. Revelava-se sinceramente interessado em auxiliar-me. Conduzindo-me a extenso recinto da organização, falou-me alegre e franco. Você apreciará ensinamentos e valer-se-á das possibilidades da escola, com a eficiência precisa em meio de espíritos que lhe são desconhecidos até agora. Em matéria de aprendizado iluminativo, as afeições terrestres nem sempre ajudam. Comumente perturbam, aliás. Está vendo o que a gente está falando aqui agora, o ligeirinho? Então, quer dizer, as afeições terrestres atrapalham muito mais do que ajudam. Por quê? Porque as afeições, eu vou dizer de quem eu gosto e de quem eu não gosto. Só de pensar em quem eu não gosto já atrapalhou toda a minha elevação. Cadê a indulgência? Cadê a fraternidade? Cadê a caridade? Eu trabalho com quem eu gosto, com quem eu não gosto eu deixo de lado. Já melou tudo. Comumente perturbam, aliás. Sim, vai notar muito mais ainda. E seremos notados também, isso aqui é importante. Nós observamos o que os outros fazem e somos observados também naquilo que nós fazemos. Então, foco na causa. A conquista de luz interior demanda certa violência aos interesses do eu. Olha só que expressão interessante. Certa violência aos interesses do eu. Ou seja, nós temos que aquela briga, aquela luta interior para neutralizar o nosso personalismo, a nossa individualidade. Porque o nosso eu, que é alimentado pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade, ele se acha o indivíduo mais importante do universo. Por isso, então, tudo aquilo que vai acontecer à sua volta vai ser de acordo com a sua vontade. Só que isso é errado. Porque nós temos várias vontades em torno de nós. E é importante nós pensarmos na vontade de todos nós que beneficia a todos.
Por isso, então, a conquista de luz interior demanda certa violência aos interesses do eu, e os parentes ou afins, por vezes, tocados de afeição exclusivista, de amor próprio ferido. Então aqui vemos assim que nessa relação familiar mais íntima, isso acaba trazendo grande problemática. Isso, na maior parte das ocorrências, envolve a alma numa redoma de perigosa ilusão, tal como se um material isolante nos afastasse do clima real da vida. Cada qual de nós é um problema particular na criação divina. Enfrentemos corajosamente os nossos enigmas. Se for preciso libertar das zonas inferiores o coração, para religá-lo aos planos mais elevados, tenhamos suficiente valor para fazê-lo. Mais uma vez, olha só. Se for preciso libertar das zonas inferiores o coração, para religá-lo aos planos mais elevados, tenhamos suficiente valor para fazê-lo. Em tarefa como a que se vai iniciar, a demora da mente nas fórmulas mais respeitáveis de retenção pode ser ruinosa. Fitei o instrutor, esperançoso e contente, e talvez porque me observasse o juvenil anseio de aprender com proveito, bateu-me paternalmente nos ombros e rematou sorrindo: seja feliz. Lembre-se da sua necessidade de transformação salutar e prossiga fortalecido e sereno. Daí a instantes, tomava lugar entre os assistentes. Nenhum conhecido, nenhum laço que me fizesse retomar mentalmente o passado. Soube, aliás, mais tarde, que esse característico da instituição é providencial. Percebem aqui o método? Fazer com que aquele que vai aprender esses novos valores não esteja ligado a pessoas, a lembranças do passado, porque isso vai fazer com que nós alimentemos de novo aquele nosso personalismo. Então, estando nessa condição anônima, dentro desse grupo, ele então começa a se reconhecer de fato por aquilo que ele é. Ainda não nos achamos num campo de amor equilibrado. A herança do círculo consanguíneo, da simpatia incondicional, do grupo sectário ou do impulso preferencial ainda nos acompanha intensamente a esfera em que me reajusto. A autoridade superior nos permite conservar semelhante patrimônio em sua feição venerável de inclinação construtiva, durante o tempo que disputamos. Todavia, no regime de aclaramento espiritual, é prudente agir contra qualquer situação exclusivista. Daí a convivência da congregação de elementos neutros entre si, porque a amizade que aí se estabelece não tem os resquícios da paixão terrena, que, mesmo em seu aspecto formoso e nobre, dentro do qual é aproveitada a elevação de nível cultural e sentimental do mundo, funciona contra a harmonia da mente, sem a qual é impossível acender a própria luz. Então, essa elevação de nível cultural e sentimental é importante, mas a harmonia da mente é a essencial. Em aprendizado. Dentro em pouco familiarizar-me no curso. Destina-se a organização ao suprimento de valores educativos, aos espíritos procedentes da esfera carnal, mas sem grandes compromissos no desvio do bem. É curioso notar que a maioria dos alunos se encontra na posição do homem necessitado de metal precioso, que houvesse demorado muito tempo junto ao filão aurífero, esquecendo o próprio objetivo. Interessante, né? Falando aqui que grande parte desses alunos, então, a maioria deles, é daqueles que ainda vivem os interesses do mundo material, o interesse da riqueza no mundo físico, da posição. Os professores são incansáveis em esclarecer que na reencarnação temos o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que na realidade todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo de virtudes celestiais. Acrescentam, no entanto, que chegado ao santuário do corpo físico,
o homem esquece os imperativos da sua permanência nos vários degraus da preparação e passa a perseguir inutilidades ou vantagens efêmeras, quando se não arvora em observador tirânico ou impiedoso crítico dos próprios irmãos de luta. Vicia a mente na ociosidade em face da gloriosa bênção recebida, e muita vez abandona a escola da carne em deploráveis condições morais pelos débitos assumidos nos maus usos do livre-arbítrio perante as leis inelutáveis que governam a vida. Ele fala para nós aqui de toda a preparação que o espírito tem no plano espiritual, da programação reencarnatória, de todo aquele envolvimento vibracional que faz com que ele se sinta fortalecido, corajoso para vencer as suas maiores imperfeições. Aí então ele reencarna, esquece tudo isso e vai vivendo como se nada tivesse de compromisso assumido anteriormente, baseando-se apenas nos interesses do mundo físico. Nós vivemos isso. A pergunta é, sabe-se lá quais foram os compromissos que nós assumimos anteriormente para chegarmos aqui no mundo físico e começarmos então a trabalhar? E a pergunta é, quais são exatamente as nossas preocupações? É porque a gente busca aquele que preenche o coração, a gente busca o emprego que preenche o nosso bolso, a gente busca os amigos que satisfazem os nossos interesses, mas e o compromisso espiritual assumido? Esse compromisso fica em segundo plano, porque nós simplesmente nos deixamos envolver por aquilo que acontece no mundo. Por isso que foi falado anteriormente que nós temos uma facilidade muito grande de nos envolvermos aqui no mundo físico, e temos uma dificuldade muito grande de nos conectarmos com o mundo espiritual. Ao invés de respeitar o material de serviço redentor e mobilizá-lo em benefício de si mesmos, os aprendizes da sabedoria, na experiência terrena, inutilizam-no com indiferença, em prejuízo próprio, quando o não aproveita, lastimavelmente, na perpetração das faltas criminosas. Porém, quando a alma se afasta do plano carnal, seguida de valores intercessores, do devotamento fraterno pela boa vontade que demonstrou no serviço aos semelhantes, é-lhe permitido frequentar as instituições iluminativas, além da morte, com possibilidades de ação prática entre os núcleos de entidades inferiores. Olha que bacana que ele coloca, né? Quando a gente começa a fazer um trabalho de vivência desses valores, da caridade, da fraternidade, de todas as demais virtudes, nós praticamente nos credenciamos, quando chegarmos no mundo espiritual, a frequentar essas escolas iluminativas. Então aquilo que nós vivemos já nos prepara para viver no plano espiritual. Para isso, então, precisamos desenvolver esses nossos valores. Lembra Chico Xavier que ele diz assim: o bem que você faz se torna seu advogado onde quer que você esteja. Ou seja, até mesmo no plano espiritual, quando nós chegamos, aquele bem que nós fizemos vai ser, na verdade, essa credencial a nosso favor, para dizer que nós temos o merecimento para recebermos esse ou aquele benefício. Compreende-se, então, que todos os conflitos da luta carnal se revestem de sublimes finalidades. Na vida real do espírito, o sofrimento perde o aspecto sombrio. Não é entendido tão somente por recurso expiatório ou regenerativo, mas também por bênção salvadora que aprimora e ilumina sempre. O homem agarrado ao prazer fácil de um minuto perde a bendita sementeira da eternidade. Somente por isso é que não extrai do obstáculo, da dor e da dificuldade o conteúdo que alegra imperecível que oferecem à alma. Algo surpreendido, vim saber que se o solo bruto ajuda o lavrador a educá-lo, através do trabalho que o melhora e enriquece, assim também as inteligências inferiores e rudes beneficiam os espíritos inferiores em conhecimento ou virtude, quando esses se interessam na dilatação dos seus próprios poderes, tanto quanto numa agremiação escolar, o lucro legítimo pertence àquele que ensina e se dedica à preparação dos alunos distraídos ou ingratos. Aqui a gente vê que viver num mundo como o nosso, de provas e expiações,
com tantos espíritos desequilibrados, com tantos espíritos ainda corrompidos, né, por suas próprias fraquezas, espíritos levianos e tudo mais, para nós que vivemos no meio desses espíritos e temos a oportunidade de vê-los como irmãos de caminhada e que nós podemos tentar ajudá-los de alguma forma, isso para nós é um grande benefício. Porque nós só conseguimos exaltar as nossas virtudes quando elas são aplicadas nas situações mais problemáticas. Então eu penso assim, eu preciso desenvolver a minha paciência, então eu quero viver entre os espíritos superiores. Como eu vou desenvolver minha paciência vivendo entre espíritos que já são generosos? Eu vou desenvolver essa capacidade exatamente naqueles momentos de maior provocação. A caridade é onde tem a necessidade. Aquela oração atribuída a Francisco de Assis, que fala para nós, onde houver trevas, que eu leve a luz. Não adianta imaginar que eu estou desenvolvendo a minha luminosidade interior num ambiente onde só tem espíritos iluminados. Nós vamos somente fazer isso naqueles ambientes mais hostis, mais agressivos, mais inóspitos, aparentemente para nós. Porque do contrário, seria como se nós tentássemos fortalecer o nosso corpo físico sem fazer exercícios. Impossível. Os casos agrupados na escola são dignos de menção especial. Os companheiros contam os mais interessantes episódios em matéria de fuga ao ensejo da felicidade definitiva. Escaparam ao tesouro da santificação íntima deliberadamente, por infantil receio de sofrimentos e humilhações. Grandes e abençoadas oportunidades de subida a luminosas culminâncias foram perdidas, e agora, qual me ocorre, reparam o tempo menosprezado por intermédio de mais intenso labor. Então aqui nós encerramos o nosso estudo falando exatamente isso, que esses espíritos então deixaram passar oportunidades preciosas aqui no mundo físico com esse medo do sofrimento, medo de constrangimentos. Eram espíritos bons relativamente. Se tivessem vivenciado essas experiências de uma forma produtiva, teriam alcançado então no mundo espiritual uma elevação muito mais acelerada, ou uma condição no mundo espiritual com muito mais rapidez. Mas não, tinham a oportunidade. Então é aquela história, ou você é um espírito bom ou você não é. Muitos desses espíritos se colocavam assim, olha, eu não sou um espírito mau, então tá bom. E aí, como a gente tem falado, né, durante essa semana, se você não é bom, você é mau. Mesmo aquele que não faz o mal, aquele que não faz o bem, é também um espírito mau. Então por isso esses espíritos acabavam se vendo assim, nessa situação. Tinham oportunidades, mas acabavam perdendo. Por isso coloca, grandes e abençoadas oportunidades de subida a luminosas culminâncias foram perdidas. E agora, qual me ocorre, como ele mesmo, né, que se vê agora, reparam o tempo menosprezado por intermédio de mais intenso labor. E é um trabalho não apenas intelectual, entre aspas, um trabalho braçal, mas principalmente um trabalho moral, para poder começar esse processo de autoiluminação. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, estamos aqui então nesse capítulo 17, página número 82, nós vamos iniciar aqui mais um item, conceitos de uma cartilha preparatória. Vai falar exatamente sobre o conteúdo programático, né, daquele curso que ele está fazendo. Então vai ser interessante para nós, para já nos organizarmos para o futuro que nos espera. Então, página 82, já no finalzinho aqui, faltam 18 páginas para finalizarmos o nosso estudo. Nós estamos aqui nesse capítulo 17, lembrando que são 20 capítulos aqui desse livro. Esse capítulo 17 é o Na Escola da Iluminação. Esse é o nosso capítulo atual. Fechando por aqui então, meus amigos.